GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h23, segundo bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais um bloco com o nosso secretário Adriel Bus. Para onde vamos agora, Cabelo? Não, eu só queria terminar a parte da praça, da igreja, por causa das abordagens, né, secretário? Tem uma lei, vocês tentam fazer com que ela seja cumprida, mas o pessoal é ardiloso, né? O pessoal é ardiloso. A gente caminhou. Aquele dia que deu a notícia da volta dos indígenas, eu peguei e fui dar uma caminhada, né? O gordinho foi dar uma caminhada pra ver tudo como é que tava ali, né? E claramente tem umas figurinhas carimbadas que seguem abordando, secretário. O que fazer em relação a isso? Vocês estão tentando morder no bolso dessas pessoas? Estamos trabalhando muito, Cabelinho. Eu vou parafrasear uma situação aqui, tá? Vou fazer um paralelo. Quantos anos tem a Brigada Militar, Cabelinho? A Brigada Militar, me corrija. 190. Eu ia dizer 200. Eu ia dizer 200. Nos quase 200 anos, acabou o crime? Não, acabou. Não vai acabar, e a Brigada né? Militar faz um trabalho excelentíssimo. Igualmente a Polícia Civil, a Polícia Penal. Então, assim, o fato dessas corporações trabalharem dioturnamente não significa que o crime foi extinto no estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, a atuação da fiscalização, ela não vai, infelizmente, extinguir essas pessoas. Quando nós iniciamos os trabalhos em janeiro de 2025, nós mapeamos 152 abordadores, entre cotas, fotógrafos e panfleteiros e chamadores, na frente da igreja. 152. Hoje nós temos 12 novos. Todos aqueles 152 foram retirados dali, com muito custo e muito trabalho, em parceria, sim, com a Brigada Militar e com a Polícia Civil. E por que eu falo tanto nisso? Porque a Secretaria ela foi criada com um dos objetivos, é justamente essa integração do poder público municipal com as forças de segurança pública. É um dos objetivos de uma Secretaria de Segurança Pública do município, tá? E com muito apoio desses órgãos, nós, o Márcio fala, usa o termo eliminar. Eu disse, Márcio, não diz eliminar, nós não eliminamos ninguém. Não. Nós retiramos essas pessoas. Nós tivemos alguns abordadores que mudaram de profissão. Nós eliminamos a questão das abordagens das multipropriedades, isso foi eliminado de Canela. A multipropriedade saiu, tanto que a gente vê que os escritórios que eles mantinham, todos. Exatamente, a multipropriedade, né, que tanto incomodava, nós eliminamos. Eles mudaram o formato, né? São dentro de estabelecimentos. Exatamente, aquele tipo de abordagem foi eliminado, graças ao trabalho muito árduo dos fiscais, da fiscalização. E nós mapeamos agora a 12 novas pessoas. E o que deixa chateado, Cabelinho, que nós estamos trabalhando muito, mas as pessoas trabalham para quem? Trabalham hoje para, especificamente, 6 comércios no centro de Canela. 4 restaurantes e outros 2 comércios. Nós temos todo esse mapeamento. Infelizmente, nós vamos ter que agora solicitar a cassação do alvará dessas pessoas, né, desses empreendimentos, e vamos encaminhar, mais uma vez, tudo ao Ministério Público Estadual para as medidas cabíveis. Nós adotamos desde o ano passado, junto com a Brigada Militar, eu estive aqui e falei que nós iríamos endurecer, nós endurecemos. Essas pessoas estão sendo conduzidas à delegacia também, para se livrar de uma ocorrência pelo exercício irregular da profissão, aliás, pela execução de profissão incômoda, né, o artigo 42, inciso 2º da LCP. E agora, alguns, no final do ano, começaram a ser chamados pelo Ministério Público, e aí as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Nós temos algumas pessoas que têm mais de 80 mil reais em multas. Mas assim... Pagaram? Vamos ter que pagar. Está tramitando os processos, né? Tem um processo para isso ocorrer. Alguns já estão sendo lançados em dívida ativa, bloqueando CPFs. Tudo isso nós estamos fazendo. É um trabalho muito extenso. E tem 12 novas pessoas. Mas são os mesmos estabelecimentos. Tem estabelecimentos que tem 200 mil reais de multa com o município. E é porque os fiscais são ruins? Não, porque as pessoas estão cometendo irregularidades. E aí eu enalteço aqui um posicionamento do vereador Lucas Dias, que disse, bom, cara, se o teu, há 2 sessões atrás, se o teu estabelecimento precisa de alguém na rua gritando e constrangendo um cliente para entrar, o teu negócio já está fadado à falência. Inclusive na frente de outros estabelecimentos que não fazem isso. Exatamente. Né? Mas algumas pessoas ainda fazem. E essas pessoas que fazem são justamente as pessoas que levam algumas informações. E teve um burburinho agora aí nas redes sociais. As pessoas que levam essas informações, né, para representantes do povo para
falaram algumas coisas que não condiz com a realidade. Então, assim, se eu não faço o meu papel enquanto empresário, enquanto cidadão, quem sou eu para reclamar? Mas é os que reclamam. E assim, né? É a lei, né? Tá na lei, não é? Ninguém tá inventando roda, tá na lei, né, cara? Então, é seguir a lei, respeitar e fazer o seu trabalho. Como a gente aqui na clube tem que seguir a lei, como o secretário, enquanto cidadão, segue a lei, a gente precisa seguir a lei. É simples, né? Exatamente. Então, assim, nós já endurecemos bastante a fiscalização e agora nós vamos endurecer um pouco mais. Tá? Nós vamos solicitar a cassação desses alvarás, e vamos ingressar aí com o processo de fechamento desses empreendimentos. Como secretário do município, dói dizer que nós vamos ter que pedir o fechamento de um restaurante em Canela. Só que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer. Em um período de tanta crise que nós ainda viemos recuperando lá de 2024, que não está bom, um período eleitoral de eleições gerais, que nós aqui na nossa região, e tu podes observar, sempre nós sempre sofremos durante os períodos de eleições gerais. Porque o turista, ele fica inseguro do que vai acontecer. Vai mudar o presidente? Não vai mudar o presidente? Isso nos impacta diretamente, nós temos essa consciência. Então, em pleno esse período que não é bom, a economia ela não está em crescimento, nós sabemos todo o problema que assola o país, juros altos, com tudo isso, nós temos que falar em fechamento de comércio. Isso não é bom, mas infelizmente nós vamos ter que fazer. E nós vamos ter que fazer isso através do Ministério Público também. Nós vamos ingressar com ações no Ministério Público e nós precisamos que essas pessoas entendam que Canela não pertence a 4, 5 pessoas. Canela pertence a todos os canelenses. Nós todos temos que viver em harmonia e respeitar a legislação. Só o que nós queremos e eu sempre falo isso, eu sou legalista, eu sou do direito, nós queremos só que se cumpra a lei. E o pessoal nos pede e nós estamos fiscalizando. Então não há nenhuma omissão. Não há omissão, os fiscais, eu acho que nunca trabalharam tanto, e não que eles fossem preguiçosos, não, mas eles nunca trabalharam tão dinamicamente, porque eles estão imbuídos da missão de resolver esse problema também. Porque isso não é eu que estou fazendo, Cabelinho, não é o secretário Bus que faz, é a minha equipe que faz, todos eles, os fiscais, agentes de trânsito, administrativos, a minha equipe trabalha muito. Assim como não é só o prefeito que faz, é a equipe do prefeito, ele que coordena, ele que dá as diretrizes, mas todo mundo está imbuído dessas missões de fazer a cidade melhor. É um processo. E vamos ser sinceros, melhorou muito já. Canela é perfeita? Ainda não. Mas a nossa cidade está muito melhor. Está muito melhor. Vamos conversar sobre melhor, para ficar melhor. Mas polêmica, né? Que acho que é a última polêmica desde que tu veio aqui, né? Tu é um cara que vem seguido aqui. E eu te agradeço porque tu dá a cara, né? Sempre muito solícito. A gente chama, tu vem, né? As multas, né, secretário? O estacionamento rotativo. Muita gente se queixando de que não tá mais recebendo. A gente já conversou sobre isso na outra oportunidade. Mas os números de gente multada aumentaram bastante, né, no estacionamento rotativo. E muita gente se queixa que não tem mais a notificação aquela da multa no seu carro, né? Só tem a notificação da empresa e a notificação do agente de trânsito não aparece mais. Isso não era uma obrigação, né? Mas será que não podia voltar, secretário? Não seria de bom tom voltar essa notificação? Cabelinho, eu detesto comparar Canela e Gramado, mas nesse ponto eu tenho que comparar. Gramado não tem há muitos anos essa prática de deixar a notificação. Foi uma orientação do Tribunal de Contas, porque no entendimento, né, do Tribunal de Contas, e quem não sabe que é o Tribunal de Contas é o órgão que nos fiscaliza, ele aponta, e se o prefeito não tiver as suas contas aprovadas pelo tribunal, ele pode ficar inelegível, pode perder o mandato. E de igual forma, os secretários também podem, inclusive, responder com o próprio patrimônio. Então, quando o Tribunal de Contas ele recomenda algo, é bom que se faça o que ele recomendou. E no diagnóstico do Tribunal de Contas, o simples fato de deixar o papel, né, estava incentivando, e eles apresentaram um vasto relatório incentivando a inadimplência, que as pessoas não pagavam o estacionamento. Nós temos ali pessoas que tinham no ano de 2024 mais de 500 taxas, a TPU, né, que é aquela notificação da REC, para o veículo em um ano, mais de 500. Ou seja, o camarada estacionava o carro, ele passava 15, 20 dias sem contribuir, sem pagar o estacionamento rotativo, né? E quando ele recebia uma notificação dos agentes de trânsito, ele pagava aquela uma só. E nós temos que falar
nessa comparação. Canela hoje, como funciona? O cabelinho estacionou o carro, não pagou o estacionamento. Passou o agente da REC, deixou a notificação. Se passar o agente, tá? E eles não têm isso como prioridade. Isso também tem que ser feito, mas eles atendem todos os acidentes de trânsito sem lesões, exceto alguns que a Brigada nos apoia muito, mas é o que a gente tem buscado, todos os acidentes de trânsito sem lesões, todos os eventos da cidade. Nós temos 45 prédios de escolas do município, entre particulares, públicas, municipais e estaduais. São 45 escolas e eles estão atendendo as frentes das escolas. Toda essa parte eles atendem. Nós estamos com 6 agentes de trânsito. Então eles não têm a prioridade, o objetivo deles não é só o rotativo, eles também fazem o rotativo, porque o Tribunal de Contas identificou uma falha na fiscalização e realmente tinha uma falha. Voltando, o cabelinho não pagou, sofreu a notificação, o fiscal, ele vai ali, o agente de trânsito vai ali, tira foto do carro na vaga, tira foto da TPU da REC e aí lavra o auto de infração de trânsito. Gramado é quase isso. E não vou criticar Gramado, tá? Cada um tem os seus sistemas. E Gramado tem da seguinte forma: o cabelinho foi lá em Gramado, estacionou seu carro, não pagou o ticket. A REC passa e deixa também e fica registrado no sistema. E passa um agente de trânsito dirigindo um carro com câmeras em cima e faz o auto de infração. E pronto. Não fica nada também. Enquanto o nosso agente de trânsito aqui fiscaliza um veículo, Gramado fiscaliza 10, 15 veículos ao mesmo tempo. E aí digo, tem uma fábrica de multa em Gramado? Ninguém fala nisso. É uma questão assim, o problema não é o AIT. Começa com o não pagamento. O auto de infração de trânsito é uma consequência. E não é o agente que fez isso. Não foi o agente, cabelinho, que pegou teu carro e estacionou lá e não pagou o rotativo. Foi tu? E aí nós vamos ter que voltar assim. E o que é o rotativo? O estacionamento rotativo, ele é uma ferramenta, não é de arrecadação. Ele é para possibilitar mais vagas. Isso foi decidido e tu disseste no início aqui do bloco que eu sempre venho, não tenho medo da cara tapa, não é porque eu sou um homem corajoso, não. É porque eu estou trabalhando com a verdade. E quem trabalha com a verdade tem tranquilidade de apresentar. Fui numa reunião da SIC, né, o presidente, eu disse, presidente, tá tendo um grande clamor da SIC, tem dúvida, convido o pessoal para uma reunião, eu vou lá com o maior prazer e explico passo a passo do nosso trabalho. Pode questionar os 30 empresários que estavam lá se eles não entenderam o processo. Eles entenderam o processo. E eles no final concordaram conosco. Concordaram, porque eles entenderam realmente como é também uma questão muito dinâmica. E voltando, o objetivo não é o auto de infração de trânsito. Nós temos que falar em valores. O município trabalha com valores. O auto de infração de trânsito, ele volta 50% para o município. 50% para o município. E desse 50%, 15% fica na saúde, 25% na educação, o restante vai para o livre. Agora, da arrecadação que a REC nos repassa, fica 100% para o município. Da arrecadação que eles nos repassam, não do que eles arrecadam. Então, e tudo o que eles nos repassam vem direto para a secretaria da arrecadação inicial. Essas pinturas, vocês estão vendo que nunca foi feito tanto na cidade de Canela, essas pinturas, todas elas são com recurso vinculado. Todas vêm com recurso do estacionamento. Todas vêm com recurso do estacionamento. Outro ponto, Gramado, e aí eu vou te passar os dados do Detran, tá? Não vou passar os dados do município, vou passar os dados do Detran que estão disponíveis lá no portal do Detran. Em 2023, Gramado fez 28.300 autos de infração, somando todos os órgãos que autuam, Brigada Militar, Comando Rodoviário, a própria Prefeitura, fez 28 mil autos de infração. Durante a enchente, em 2024, Gramado fez 26 mil. Canela, 2023, foram 12 mil. Na enchente, foram 5 mil. O que aconteceu? Os agentes foram retirados da fiscalização e estavam trabalhando nas enchentes. E o outro ponto, que foi diminuiu muito, foi no segundo período do ano. E aí digo, senhores, desafio qualquer cidadão, conversa com um agente de trânsito, conversa com o fiscal, qual era a dinâmica em 2024. Eu desafio. E se eles forem honestos, e eles são honestos em dizer, e eles não vão me deixar mentir aqui, eles não podiam sair pra rua trabalhar. Eles não podiam sair pra rua trabalhar. O sistema era sucateado, a secretaria era um porão praticamente, os fiscais estavam alocados em um depósito da prefeitura,
Eles não tinham banheiro, Cabelinho. O banheiro deles não tinha porta. Imagina tu aqui trabalhando na rádio, Cabelinho, e o presidente da rádio aqui, o diretor, não te dá condições mínimas de uma dignidade para tu fazer as tuas necessidades fisiológicas. Quem trabalha assim? E é por isso que aí acostumou-se, não era feito o trabalho. Infelizmente não faziam. E não é porque os agentes de fiscalização não queriam. É porque a gestão do município não deixava trabalhar. Por que ela não deixava? Porque era no eleitoral, Cabelinho. 24 foi ano eleitoral. E assim, a verdade às vezes ela dói. E aí quem é que quer fiscalizar no ano eleitoral? Só que a fiscalização ela não existe para enriquecer o prefeito, para enriquecer a prefeitura. Ela existe para organizar a cidade. Nos últimos 12 anos, Canela tem um número estrondoso de 28 loteamentos irregulares. Alguns promovidos por vereadores. Porque eu acompanhei isso na Patran e eu acompanho isso. Nós temos mapeado hoje. Então assim, a fiscalização no município ela foi desestruturada, essa é a verdade. Desestruturaram a fiscalização, tanto a fiscalização, obras e posturas, quanto de trânsito, quanto fazendária, tudo foi desestruturado no município. Havia restaurantes, né, e agora enalteço o trabalho do secretário Jean, havia restaurantes em Canela que não tinham o seu alvará sanitário há 3, 4 anos. E eles haviam feito o protocolo, o empresário fez o protocolo e não recebeu o seu alvará, porque a fiscalização foi desestruturada. O nosso hospital de caridade de Canela não tinha alvará sanitário por 20 anos. Isso é o que eu chamo, e eu aprendi isso com um amigo meu, de caos orquestrado. Quando tu orquestra o caos, tu transforma o município numa bagunça e aí tu faz o que quer com ele. E tu te perpetua no poder. E era o que tinha de vontade, infelizmente é isso. O que nós estamos fazendo, a minha pasta, a pasta que eu estou, que o prefeito me deu, eu sempre brinco com ele assim, tu me deu a missão mais difícil que tinha, né? Ela é muito difícil. Porque a gente tem que fiscalizar e mostrar para as pessoas que o que elas estão fazendo não é certo. Vou te fazer uma pergunta bem simples, Cabelinho. Tu é um cara, o Léo, pessoas corretas que eu conheço há muitos anos. É correto tu jogar uma latinha pela janela do teu carro na rua? Só que se tu fizer e eu te chamar a atenção, tu não vai gostar. Tu vai me odiar. E se eu te chamar a atenção na frente de todo mundo, tu vai me odiar mais ainda. Mesmo tendo feito coisa errada. Mas tu continua errado. Exatamente. E eu uso uma frase de um outro amigo meu, né, que é o Paulo de Abreu, é zelador lá no condomínio. E é uma pessoa humilde e muito sábia. Ele diz assim, o certo é certo e nunca será errado, o errado é errado e nunca será certo. E infelizmente é isso. E eu apanho muito, mas continuo dizendo, nós não estamos aqui para fazer do jeito errado. Se fosse para fazer do jeito errado, deixava as pessoas que estavam lá. Mas voltando, retomando números, Cabelinho, outra coisa que é importante, a fiscalização de trânsito, ela teve a nova dinâmica. Haviam 12 agentes antes, e a nossa arrecadação de IPVA, né, no ano de 2024 foi 9,8 milhões. Em 25 foi 8,3 milhões. Nós chegamos ao cúmulo de fiscalizar um veículo que ele havia sido comprado 0 km em 2021 e o camarada nunca havia pago o IPVA. E foi fiscalizado ano passado. 16 mil reais. E sabe como é que esse camarada pagou o IPVA? À vista. Porque hoje tem a possibilidade, tu entra ali na página do Detran e tu paga ali no Pix, tu não paga pro agente de maneira nenhuma, tá? Libera, paga ali, libera e liberou o veículo na hora. Ele pagou no Pix 16 mil reais. Ninguém cobrava. E sabe pra onde volta isso? Pro Hospital de Caridade de Canela. 15% volta pra ali. E o restante volta pras nossas crianças das escolas. Então nós temos que entender que nós temos que contribuir com a cidade. Eu pago todos os meus impostos. Eu também sou empresário. E a minha empresa, com todo o orgulho, não minha, né, nossa, que nós somos sócios, paga todos os seus impostos em dia. E tem que pagar. Então eu posso dizer, continuo dizendo, quando eu estava na Brigada e eu pago meu próprio salário, eu continuo dizendo, eu pago meu próprio salário. E o meu imposto de renda, que é descontado do meu salário de secretário, fica no município. Então eu pago meu próprio salário e continuo trabalhando. Nós temos que ter essa consciência que sem dinheiro o município não funciona. E o dinheiro não vai pro prefeito. O dinheiro vai pra saúde, vai pra educação, vai pra pintura viária. Olha o que nós estamos fazendo em Canela. E tudo graças ao gerenciamento dos recursos. Toda essa pintura viária é com recurso vinculado.
Não tem nada de recurso livre, nós estamos usando o vinculado. Essa é uma outra prática que se fazia muito. Se exauria os cofres do município com recurso livre e guardava-se o vinculado para dizer que se entregava o município em superávit. O prefeito disse, não, nós vamos usar primeiro o vinculado e executar as funções das secretarias com o vinculado. Isso é responsabilidade de gestão do prefeito Gilberto César. E aí depois que usou todo o vinculado, aí sim vai usar o recurso livre. Porque se nós terminarmos o município sobrando R$1 no final do ano, foi R$1 que sobrou, mas é bem executado. Não são números mentirosos ou informações maquiadas. Nós temos que falar a realidade. Existem recursos livres vinculados. Essa é a realidade. Porque é fácil dizer, eu entreguei com 29 milhões sobrando, contando os recursos da União. Empréstimo. Aí é fácil, entendeu? Aí é fácil dizer. Agora, fazer o que o prefeito faz, abrir o peito e dizer assim, a verdade é isso, o que eu tenho feito, é difícil, tem que ter coragem para falar a verdade pro cidadão. E continuo dizendo, nós estamos à disposição. Fomos na reunião da SIC com todo o prazer, o café deles lá é ótimo, inclusive, da rádio tá muito bom hoje, tá? Outra vez estava forte, mas tá muito bom. Então, assim, nós temos coragem, né? A equipe do prefeito Gilberto César tem coragem de falar a verdade. E a verdade, às vezes, é para poucos. A verdade é para poucos. Estamos à disposição, as contas estão abertas, as portas da secretaria estão abertas. A secretaria não é mais um galpão como era, no mesmo prédio, mas hoje não tem mais lixo pelo pátio. Hoje as paredes não são pretas e sujas e encardidas e o secretário tem um computador que ele liga e usa. Porque meu antecessor nem isso fazia. 8h45, o papo tá muito bom, né? A gente poderia seguir aqui a manhã inteira conversando com o Adriel Bus, que sempre é muito solícito, né? E sempre responde todas as questões que a gente levanta aqui. Vou trazer uma mensagem muito legal da nossa ouvinte, a Anne Brocker, né? A Anne Brocker Bueira te mandou também, né? Parabenizando o secretário pela limpeza na captação de rua, né? Ela usou o termo limpeza na captação de rua, que de fato foi uma limpeza que melhorou muito, né? A nossa dignidade, eu diria assim, a dignidade do turista no centro da cidade, né? Sem as abordagens e sem as captações. Tem a Tatiana aqui elogiando essa questão da equipe, né? Enfim, do trabalho da equipe, do trânsito, né? A gente vem com muita frequência ajudando, né? Na questão das escolas, na questão da mobilidade, né? Fundamental, né? O cidadão vê isso, reconhece isso, além, é claro, né? O Vilmar tá dizendo aqui que estão lindas as ruas e o trabalho da pintura também tá sendo fantástico. Obrigado. Senhores, mais um rapidinho paralelo. Medidas, elas são extremamente importantes, medidas pequenas. Lembra que houve um grande estresse na Páscoa do ano passado, nos congestionamentos, e Canela trancou. Tiveram dias que trancaram, absolutamente trancado, a cidade ficou trancada por 2 horas. Aí pergunto a vocês, não aconteceu mais. E sabe por que não aconteceu mais? Medidas de organização. E volto lá, nós tínhamos 10 agentes, 4 agentes pediram exoneração de 2025 para cá. 2 que não se adaptaram ao sistema, no início de 25 não se adaptaram ao novo sistema, e outros 2 que passaram em outros concursos e vão receber mais para guardas municipais e saíram. E mais um que se aposentou. Então nós perdemos de 25 para 26, 5 agentes de trânsito. Né? Um deles se aposentou. O Gerasmo, um abração aí pro Gerasmo. Tá aposentado agora. Exatamente. Então assim, mesmo com metade da equipe, nós temos um trânsito carregado, temos uma cidade turística, nós temos vias estreitas, nós temos 38 mil carros registrados em Canela, mas nós chegamos a ter 60 mil carros por dia. Essa é a nossa estimativa. E não teve mais aquele grande alvoroço. Por que nós mudamos coisas extremamente práticas? Qual delas? Todas as obras na cidade que envolvem a via pública têm que ter autorização. Está sendo executado em Canela o que nunca se fez. Executar o artigo 95, parágrafo 1º e 2º do CTB. As pessoas faziam obra na via pública do jeito que queriam. E eu disse, isso não vai mais acontecer. Porque a população merece respeito. E cada um que for intervir tem que ter respeito. Então nenhuma obra mais ela pode acontecer sem autorização. E quando eu falo, desde a obra ali do cabelinho que quer descarregar alguma coisa lá na casa dele, um milheiro, 2, 3 milheiros de tijolo, quanto grandes empresas, RGE, Corsã, construtoras. E eles entenderam o processo, todos entenderam o processo. E todas as autorizações que têm impacto na via pública, todas elas são avisadas à comunidade, pelo Instagram, principalmente da prefeitura, né? pelas redes sociais, todas são avisadas. Então assim, isso mudou a dinâmica. Nós estamos contatado diretamente com a RGE, nem sempre, né? A RGE, eles têm, né, a sua espaço de circunscrição, mas mudou muito.
Aquele caos que nós tivemos, que eu tive que fazer um vídeo, ir a público, que estava, né, na pasta do ano passado, não se viu mais isso. Só que as coisas boas a gente se acostuma tão rápido que a gente não percebe. Nós fizemos exatamente 12 meses sem congestionamentos que tenham trancado a cidade. E nós passamos por grandes obras da Mercúrio, da Corsã. A Corsã, e o pessoal diz, a Corsã está abrindo. A Corsã está instalando, e não vou defender eles, tá? Mas estão instalando acesso a 80% da cidade para esgoto tratado. Eles estão abrindo 80% das ruas da cidade. E tá tendo caos absoluto? Não. Tirando quando fecham. Aí dá um tipo de caos. Mas assim, é momentâneo, mas assim, não parou a cidade. Não, tô falando porque eles fecham e deixam de qualquer jeito. Mas aí é outro isso, problema. nós tivemos ontem uma reunião com os representantes da Corsã, nós vamos anunciar em breve aí, nós estamos apertando a fiscalização com eles, e agora vai ser estabelecido um cronograma. A cada 15 dias, nós vamos ter deles, né, aproveito para fazer esse anúncio, poucas ruas, nós não vamos fazer agora, antigamente eles entregavam em lote, várias ruas, a gente não conseguia fiscalizar, agora serão 1, 2, 3 ruas, mas eu quero as ruas prontas, né? Vai ficar a marca, mas nós queremos as ruas prontas. Outra coisa, as empresas terceirizadas da Corsã não recuperavam a sinalização viária. Eu disse, nós não abrimos mão, tem que recuperar a sinalização viária. Porque se nós passamos hoje pintando a faixa de segurança e daqui uma semana a Corsã abriu, ok, paciência, precisou, tranquilo, vai recuperar a sinalização viária. Devolve como tava. E a exigência foi que seja feito por uma empresa especializada nisso, não é a Corsã que vai fazer, tá? Nós temos uma empresa que faz, algumas das pinturas são a nossa equipe e a outras maiores são uma terceirizada. Esse caminhão que vocês veem são uma terceirizada, e eu disse, eu quero este tipo de empresa, não é aquela, mas eu quero este tipo de empresa recuperando as pinturas viárias. Vou ter que marcar com o Bus mais vezes, né, com mais frequência, porque realmente são muitos assuntos. Obrigado, Bus. Muito legal te receber aqui novamente. 8h50, a gente vai encerrando o nosso bate-papo com o Adriel Bus. Na sequência, estamos de volta para o último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Clube